Então, a gravação está iniciada. Vamos começar, então, a falar dos assuntos de hoje. E logo mais no final, quando estiver todo mundo presente, ou a maioria estiver presente, eu vou dar uma comentada sobre o segundo trabalho para a apresentação, tá? Que já está mais ou menos definido. Pelo menos o formato dele já está definido. Bom, então vamos lá. A gente terminou na semana passada. Nós estamos vendo... Nós estávamos vendo, então, a ordenação de bytes, quando nós falamos aqui de Big Engine e Little Engine, né? E estava para começar o assunto modo de endereçamento, que é um assunto grande. Então, vamos esgotar ele hoje. Eu não sei se hoje a gente acaba de ver processadores por inteiro, conjunto de instruções por inteiro, mas se não acabar para a semana que vem, vai ficar faltando pouquinha coisa para a gente poder ingressar no que a gente precisa para fazer A2, né? A Carla Henrique está perguntando se é para A2. Isso, é o trabalho valendo a nota da A2, tá? Utilizar o simulador do MIPS. Bom, então vamos continuar vendo essa parte aqui de endereçamento, de conjunto de instruções, né? Vamos ver que modo de endereçamento que um processador pode trabalhar. A gente vai ver hoje aqui que existem vários modos e que o Intel implementa todos esses modos em mais alguma coisa. E vamos ver também como é a parte do ARM, que ele é mais simples, não tão simples, mas ele é bem mais simples que a linha x86, né? Bom, então, continuando o modo de endereçamento. Nós temos aqui campos de endereço, né? E um formato de instrução típico são relativamente pequenos. Se a gente está falando de uma máquina 32 bits, vamos imaginar que uma máquina tenha 32 bits, esperada que a instrução dela, o tamanho da instrução, seja também de 32 bits, e ela vai ter uma quantidade razoável de opcodes, né? Então, numa instrução de 32 bits, nós vamos ter, na hipótese mais simples possível, um campo para opcode, né, que vai dizer qual é o tipo de código daquela instrução, e um campo para endereçamento, um campo para endereços, né? Se tiver apenas um opcode, um campo para endereço, já ficamos com poucos bits para fazer endereçamento, né? Se for uma instrução de 32 bits que trabalhe com 2 endereçamentos, como é a maioria dos sistemas computacionais, né, endereço origem e endereço destino, nós vamos ter 32 bits para dividir com opcode 2 campos de endereço. Aí vai sobrar ainda muito menos bits para fazer o endereçamento, né? Então, essa característica de tamanho que uma instrução vai ter e quantidade de informação que ela consegue endereçar tem que ser bem balanceado no projeto de um microprocessador, né? Bom, então, para referenciar um grande intervalo de locais, né, que é o que nós estamos interessados aqui, né, vamos imaginar uma máquina típica hoje. Uma máquina, para começar, né? Uma máquina para começar hoje, a gente está falando de máquina com 8 GB, né? Quantos bits são necessários para a gente endereçar 8 GB, né? Com 10 bits, nós endereçamos na ordem de K, né? Com 20 bits, na ordem de mega. Para chegar a giga, então nós precisamos de 30 bits. Então, 30 bits para endereçar 1 GB, mais 3 bits, 2 ao cubo, para endereçar 8. Então, vamos precisar de 32 bits, ou melhor dizendo, 33 bits, só para poder endereçar esses 8 GB de uma máquina comum hoje em dia, né? O sistema operacional tem que estar preparado para crescer, então ele precisa de uma capacidade de endereçamento maior que esses 33 bits. No entanto, nós estamos falando aqui de instruções com 32 bits para... Professor, tá mudo aqui para o pessoal, para mim também. Como muda muito tempo, não? Tá uns 15 segundos. Ah, não, então essa parte da explicação do 8 GB deu para entender, pegar, né? Acho que sim. Para mim, sim. Não, beleza.
Eu tenho que tentar descobrir o que está vendo. De vez em quando o Teams está desativando aí sozinho esse microfone. Então, ó. E desabilitou novamente. Então, vamos lá. Os modos de endereçamento mais comuns são o quê? Imediato, direto, indireto, por registrador, indireto por registrador, por deslocamento ou de pilha, né? Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que o Teams está autorizando qualquer um desabilitar o áudio e alguém está desabilitando o áudio, né? Aí fica complicado. Deixa eu ver se tem alguma opção aqui. Tá, não tem. Vou precisar da colaboração aí, que se o pessoal ficar desabilitando o áudio, vai complicar a situação. Quer testar, Carlos Henrique? Pode testar aí. Desabilitou o áudio. É possível desabilitar o áudio. Aí fica difícil de desabilitar, né? Eu vou precisar que o pessoal colabore aí. Eu acredito mesmo que tenha acontecido é que alguém tenha tentado desabilitar o áudio para ficar mudo para os outros participantes não atrapalharem, né? Mas aí sem querer estar desabilitando o meu também. Então, vamos lá. Se acontecer, por favor, avisa aí. Então, vamos continuar aqui. Então, os modos de endereçamento, né? Um primeiro modo de endereçamento que existe é o chamado modo imediato, né? O que é o modo imediato? Temos a instrução, né? A parte mais clara da instrução é o opcode, que diz o que a instrução vai fazer, e depois do opcode vem a parte do operando, né? Que é o que vai interagir com a instrução. Agora não está, não. Para mim não está parecendo que está mudo, não. A vantagem do endereçamento imediato: não é necessário fazer nenhuma referência à memória. Tá? Sempre que nós precisamos referenciar a memória, buscar alguma coisa na memória, nós já vimos que o tempo de acesso à memória é bem maior que o tempo de acesso a um registrador. Então, se o microprocessador não precisar acessar a memória para receber um operando, né? Então esse endereçamento imediato, ele tem a vantagem de o operando já vem junto com a informação, né? Então, por exemplo, somar 23 ao conteúdo de um registrador. O valor 23 já vem no operando, fica bem mais rápido, né? Qual é a desvantagem? Magnitude do operando. O operando ele vai poder ser utilizado com o resto de bit que sobra da instrução. Então, tem poucos valores que podem ser colocados no operando. Mas, se for possível, utilizar é a melhor opção, ela é a mais rápida. A segunda opção é endereçamento direto, né? O que é o endereçamento direto? Vem a instrução, o código de operação da instrução, o opcode, e o campo de operando, ele contém o endereço do operando na memória, né? Então, em vez da gente colocar o valor que será somado, por exemplo, nós dizemos onde na memória está o valor que vai ser somado. Então, a instrução é lida. Depois de lida, a instrução vê que tem um operando. O que a instrução faz? O microprocessador é orientado aí na memória buscar aquele operando, né? Já temos a vantagem de ser simples, bastante simples fazer isso aí, mas a desvantagem é que o espaço de endereçamento é limitado. Nós estamos trabalhando com instruções, tentando fazer com que a instrução tenha um tamanho menor possível, para ser mais rápido, né? Então, a quantidade de bits que sobra para o endereçamento é pouca, mas já é uma situação melhor que o imediato. Uma outra forma é fazer o chamado endereçamento indireto. É parecido com o anterior, com o direto. A diferença é que a instrução ela tem um endereço, aí nós vamos na posição de memória onde está esse endereço. Essa posição de memória que tem o endereço do operando. Então, aí sim, depois de na memória,
busca-se operando, né? Isso já dá vantagem no espaço de endereçamento grande. Nós podemos definir a palavra do microprocessador, né? Então, o microprocessador, por exemplo, de 64 bits de palavra, com esse esquema, nós podemos endereçar 2 a 64. É uma quantidade de memória absurda, tá? Muito grande para os padrões atuais, né? A desvantagem é que faz múltiplas referências à memória, né? Primeiro é buscado na instrução, depois é feita a busca pelo endereço do operando, depois é feita a busca pelo operando. Então, foram feitas 3 buscas para executar essa instrução. Um outro tipo é por registrador, né? A instrução traz dentro dela qual registrador tem o endereço da instrução do operando. Então, o registrador determina, desculpe, né? Está no registrador o operando. Então, a gente diz qual é o registrador, o sistema vai lá no conjunto de registradores e busca o operando, né? É a forma mais rápida que tem que ser feita, além do endereçamento direto, né? A vantagem dela é que não é feita nenhuma referência à memória. O dado já está no registrador. Então, é extremamente rápido, né? A desvantagem é o espaço de endereçamento limitado, né? Nós sabemos que os registradores são poucos. Vocês fizeram trabalho sobre o MIPS. O MIPS ele é considerado um microprocessador que tem muitos registradores. E ele tem 32 registradores. E nem todos são utilizáveis diretamente, né? O Intel, por exemplo, ele tem bem menos registradores que o MIPS para ser utilizado. Uma outra forma é o chamado indireto por registrador. É parecido com o indireto, só que, né, o que acontece? Temos a instrução, como operando um endereço de registrador. Esse registrador, dentro dele, tem um endereço de memória onde está operando, e a gente vai lá na memória buscar operando, né? A gente já começa aqui a falar no que acontece com o Intel. O Intel trabalha de uma forma bastante parecida com essa, tá? E até mais sofisticada, né? A vantagem também é o espaço de endereçamento, que é grande. A desvantagem é que precisa fazer uma referência extra na memória. Por fim, aqui, por deslocamento, é uma situação um pouco mais complexa, mas quando nós formos ver os modos de endereçamento do Intel, vai ficar bem claro de por que fazer isso. E, na verdade, dá um adianto muito grande isso aqui. Nós temos um código para a instrução, temos um primeiro operando, que é um registrador. Esse registrador tem o que a gente chama de endereço base, né? Tem um segundo operando na instrução, que é um deslocamento. Esse deslocamento ele é somado ao endereço base, né? Então, o endereço base ele vai dar uma posição de memória. É somada à posição de memória, nós temos o operando, né? É uma forma bastante flexível e que vai permitir fazer... Vocês vão ver, é muito útil. O Intel se baseia fortemente nisso aqui, né? A vantagem é a grande flexibilidade. A desvantagem é a complexidade. Quem vai trabalhar com esse tipo de endereçamento, trabalhar diretamente com endereçamento, vai ter um trabalho a mais para ter esse tipo de comportamento. Uma última forma é a instrução de pilha, né? Pilha, ela já tem um local definido dentro do sistema operacional, dentro de uma máquina. Existem registradores especiais para a pilha, né? Então, a instrução de pilha, quando a gente manda, por exemplo, somar, o que ela simplesmente vai fazer é somar os 2 primeiros conteúdos da pilha e armazenar de volta na pilha, né? Então, não precisamos dizer quem são os operandos. O endereçamento é implícito, né? Então, a vantagem é que não faz nenhuma referência à memória, né, para poder saber o endereço, né, já sabe de antemão. A desvantagem é que a aplicabilidade é limitada, né? Mas, vou dar uma adiantada aqui, o Intel ele faz a mistura dos dois, né, quando é necessário, pilha e deslocamento. Isso dá uma flexibilidade muito grande, principalmente para recursividade. Marcos, esses slides eu já disponibilizei na semana passada, tá? E hoje eu coloquei a continuação deles, né? Eles são continuação do que a gente começou semana passada. Professor, Oi? só confirmando então, a pilha utiliza registradores. A gente tem registradores especiais para pilha. Tem um registrador que é o stack pointer. O stack pointer ele já aponta diretamente para a pilha. A gente já sabe o endereço da pilha. Na verdade, para o topo Entendi, da pilha, entendi. Beleza, obrigado. né? A gente vai ver depois o caso do Intel, vai ficar mais claro.
falando aqui um pouquinho mais do endereçamento por deslocamento, né? É uma forma que é bastante poderosa de endereçamento, né? Basicamente é o seguinte, né? O endereço efetivo que nós chamamos, que é o endereço que vai ser buscado, ele é trabalhado com base em dois valores, né? Primeiro, busca o seu chamado registrador base, né? O conteúdo do registrador base, está aqui, e ele é somado ao deslocamento, ao offset, para obter quem? Para obter o endereço de memória onde está operando. Aí sim ele vai no endereço de memória para buscar operando, conforme a gente já viu, né? Os três usos mais comuns para isso aqui, né? Isso aqui ele pode ser usado de três formas diferentes. Ele pode ser usado para endereçamento relativo, endereçamento por registrador base, indexação, né? Vamos ver agora aqui cada um deles e ver as vantagens, tá? Que são as três formas mais fortes de endereçamento que o Intel permite. Então, primeiro, endereçamento relativo, né? O registrador implicitamente referenciado é o registrador, é o contador de programa. Esse no endereçamento relativo, normalmente ele é utilizado para endereçar instruções, embora não seja obrigatório apenas para instruções, tá? Para buscar instrução. Então, a gente está usando o Program Counter, né? Quem é o Program Counter, né? O Program Counter, nós vimos que é um registrador especial da UCP que armazena o endereço da próxima instrução a ser buscada, né? Então, nós estamos aqui, por exemplo, querendo saber quem será a próxima instrução, né? Então, o endereço da próxima instrução adicional dá o campo endereço para produzir o endereço efetivo, né? O endereço efetivo é o deslocamento relativo ao endereço da instrução. Bom, traduzir isso aí. Existe um registrador especial chamado PC, Program Counter, né? Contador de programa, né? E ele contém endereço da próxima instrução a ser executada, né? Então, uma forma de se buscar a próxima instrução, o que é o esperado quando a instrução é executada? É que a próxima instrução, né, seja a instrução seguinte, a instrução que está logo abaixo. Mas nem sempre isso acontece. Se nós temos, por exemplo, uma estrutura if, uma condição then, normalmente os compiladores colocam, isso normalmente, a instrução verdadeira logo após o if. E um else, né, outras instruções. Então, se for feito um teste e o teste for verdadeiro, a instrução seguinte vai ser buscada normalmente. É o caso normal. Porém, se o teste for falso e entrar na execução do else, o else na instrução seguinte, o else está em outra posição de memória, né? Então, a gente precisa fazer uma instrução que alguns processadores chamam de branch, outros chamam de jump, né? Que é saltar para uma instrução qualquer, né? Então, em vez de ir para a instrução seguinte, é feito um salto em memória e ele vai buscar a instrução em outra posição, né? Então, uma forma de endereçamento relativo é muito utilizada pelo contador de programa para buscar a próxima instrução. Isso vai funcionar para subrotina, vai funcionar para teste, vai funcionar para while, tá? O for também costuma fazer isso, né? E ele faz o quê? Ele pega o Program Counter. Quem é o Program Counter? É o registrador base e soma a ele um determinado deslocamento. Por exemplo, o valor A. Esse valor A, ele não é um endereço efetivo de memória, ele é simplesmente um valor que será somado ao Program Counter, que é um registrador. E esse valor, essa soma, esse valor de A, pode ser positivo ou negativo, né? Se for um valor negativo, ele vai estar descendo na pilha de memória. A pilha não, né? No stream de memória. Se for positivo, ele vai avançar, né? Então, uma forma de endereço relativo é para quê? Para obter o endereço da próxima instrução nos saltos. A gente já conversou aqui sobre o conceito de localidade. Um programa, quando ele está executando, ele dificilmente vai dar salto para locais muito distantes, né? Então, esse conceito da localidade permite que o campo de endereçamento do salto seja um campo curto, que dê um salto para um local próximo. Bom, então, se a maioria das referências de memória está relativamente próxima às instruções, o uso do endereçamento relativo economiza bits de endereço dentro da instrução, né? Ele permite dar um salto em relação
uma posição que já existe. Ok isso aí? Alguém ficou com alguma dúvida? Fábio, boa noite. Quando você falou ali em cima no canto direito, que você falou do if, then, else, geralmente a informação verdadeira, né, ela vem logo depois do if, né? Isso vai depender do compilador. Normalmente ele faz isso. Sim, sim. A minha dúvida é a seguinte, muda alguma coisa no tempo de processamento se essa informação verdadeira estiver por último, no caso? No caso, eu digo assim, o cara vem if, e aí ele joga os elses antes daquela informação verdadeira. Muda alguma coisa? Não, na verdade a linguagem nem vai te permitir isso, né? Porque a estrutura é if, then, else. Então, a primeira coisa que tem que botar é o verdadeiro. Né? É verdade. Esquece. Mas, de qualquer maneira, vamos lá, de qualquer maneira, o que é que muda se for verdadeiro ou falso? A única coisa que vai mudar vai ser um jump que vai ser feito. Mas esse jump é muito rápido. Em termos de desempenho, não vai afetar praticamente nada. Não vai afetar nada. Entendi. Eu falei besteira aqui na estrutura aqui da linguagem mesmo. Então tá, obrigado. Né? Bom, então, e o endereçamento para o registrador base? Então, o registrador base ele contém endereço da memória principal e o campo de endereço contém um deslocamento dentro desse endereço. Então, nós estamos falando, só colocar aqui, opcode, vou botar aqui opcode, o registrador base, e um deslocamento que vai ser dado ao conteúdo desse registrador, o offset. Vou botar com o D, deslocamento. A referência ao registrador pode ser implícita ou explícita. O que vem a ser isso? Vou dar o exemplo aqui do Intel. O Intel ele tem instruções para fazer isso para manipulação, por exemplo, de informações em pilha. É um deslocamento em função à pilha. Se a instrução é uma instrução de pilha, ela não precisa dizer qual é o registrador, porque ela vai usar o registrador de pilha, que é um registrador específico para a pilha que o Intel trabalha. Né? Se ela está fazendo um acesso, por exemplo, a instruções, ela vai usar o program counter. Então, coisas específicas do processo, instruções bastante específicas, elas não precisam dizer qual é o processador, o registrador. O registrador já vai estar implícito pela própria instrução. Agora, você pode também dizer que, embora seja, por exemplo, a instrução de pilha, você não quer atuar sobre a pilha, você quer atuar sobre uma posição qualquer de memória, uma outra posição. Nesse caso, aí você precisa dizer explicitamente qual é o registrador. Né? Então, pode estar implícito ou não. Né? Se for possível usar o registrador que é o implícito, que é o padrão, melhor que a menos instrução que tem que passar para o processador. Né? Isso é um meio conveniente de implementar a segmentação. Segmentação não faz parte da nossa disciplina, tá? Mas eu vou dar uma explicada rapidinho aqui o que é isso. Bom, segmentação. A memória do computador, a gente tem a memória física, né? Mas se o computador, os processos trabalharem diretamente com a memória física, a gente vai ter um problema, vai ter uma série de problemas, tá? São problemas de fragmentação de memória, de espaço de endereçamento que é curto, né? Que normalmente os processos eles precisam de mais memória que a memória física. Então, na verdade, existe um esquema conceitual chamado segmentação, onde se nós temos aqui processos, nós temos o Word, um processo, o PowerPoint, outro processo, um navegador é outro processo. O que acontece? Como o sistema operacional faz isso? E tem que ser com a ajuda do microprocessador. Né? O sistema operacional define áreas de memória, que são memórias virtuais, que são chamadas segmentos. Então, o meu primeiro aqui, o meu Word, ele tem um segmento que é o segmento de dados. Ele tem um outro segmento na memória, que é o segmento de programa, então, onde estão as instruções. Tem outro segmento que é o chamado RIP, que é para alocação dinâmica. Estou falando só os segmentos básicos. Né? Tem um quarto segmento que é a pilha. No mínimo, um processo desses 4 segmentos. E cada um desses processos, né? Aqui o processo 1, que é o Word, o processo 2, que é o PowerPoint, o processo 3, que é o navegador, cada um desses processos tem que ter no mínimo 4 segmentos. Né? Esses segmentos, eles depois serão mapeados na memória principal. Então, vai ter um esquema chamado paginação,
E cada página de segmento desse vai cair numa posição específica da memória física. Então, é um esquema realmente bastante complexo, né? Quando a gente trabalha com registradores base, esse registrador aqui, o Intel, chama ele de registrador de segmento. Esse registrador vai dizer aonde na memória virtual está o segmento. E dentro do segmento, nós vamos obter o endereço pelo deslocamento, né? Hoje em dia, qualquer sistema operacional que seja, no mínimo, o básico do decente, trabalha com segmentação, né? Então, sei lá, Fábio, o Windows trabalha com segmentação há décadas, né? O Linux, o macOS, todos sistemas operacionais trabalham com segmentação. Fica muito mais fácil gerenciar processo dessa forma. Aqui está o Lucas perguntando, quando você abre o gerenciador, tem uns 5 processos do Chrome. São, na verdade, threads, tá? Mas pode encarar até com processo, que o Windows e o Linux não vão fazer muita diferença. Mas sim, ele abre vários processos diferentes, tá? Na verdade, pode ser da mesma janela, mas são threads. Threads são funções executando paralelamente dentro de um programa, né? Mas essa parte toda de threads, aí vocês vão ver tudo os sistemas operacionais, né? É uma parte bem mais complexa da programação. Em algumas implementações, um único registrador de segmento é empregado e usado implicitamente, né? Muito raro isso aqui, tá? Implementação do microprocessador que só tem um registrador de segmento. Em outras, o programador pode escolher um registrador para guardar o endereço base, né? É mais comum essa outra aqui, tá? Onde o programador ele pode escolher, né? Nesse caso, vamos imaginar o seguinte: nós temos um campo de endereço, um tamanho de campo de endereço K, né? E nós temos N registradores base, né? Quanto de memória pode ser endereçada? Se nós temos N registradores para servir como registrador de segmento, nós vamos ter N posições, cada uma delas podendo ter até 2 elevado a K palavras, né? Então, no esquema de segmentação, nós trabalhamos numa situação onde cada registrador de segmento pode apontar para uma posição diferente, né? E essa posição tendo comprimento 2 elevado a K, né? No caso do Intel, K é 32, tá? Ou seja, no Intel, cada segmento tem até 4 GB. Não. Isso quer dizer que cada processo tem, no mínimo, acesso a 16 GB de memória virtual. Também vai ficar mais claro mais para frente aí. E, principalmente, né, aqui a gente está só vendo a parte de hardware, tá? Toda essa parte vai ficar bem mais clara para vocês quando vocês verem sistemas operacionais. E um terceiro item que é a indexação. Esse registrador base serve para indexação. É uma forma bastante útil de utilização, né? Que vamos lá. Novamente, temos campo de instrução, o opcode, um registrador, que é o registrador base, e um campo de deslocamento dentro desse registrador, né? Vamos lá, o campo de endereço referencia o endereço da memória principal, e o registrador referenciado contém deslocamento positivo nesse endereço. Então, está dizendo o seguinte: temos a memória, né? E o registrador aponta para uma posição da memória, né? E o que vai ser o deslocamento? Lembra que o deslocamento é somado ao registrador. Se o deslocamento é 0, a gente está acessando aquela posição de memória. Se o deslocamento é 1, a gente está acessando a posição seguinte. Se o deslocamento é 20, nós estamos acessando 20 posições à frente, né? Então, o deslocamento ele está dizendo quanto à frente vai ser acessado, né? O uso importante da indexação é permitir um mecanismo eficiente para efetuar operações interativas. Imagina aquela situação que acho que todo mundo já fez no programa, né? For i igual a 0, aí menor que alguma coisa e mais. E dentro desse for, nós acessamos lá um vetor, por exemplo,
variando a posição I, nós temos o vetor A, posição I. Uma forma de calcular a posição de A, já que é um vetor em memória, é o quê? Para cada interação que for dessa, utilizar o valor de I, tomar como base aonde A está iniciando na memória e calcular a posição dele em memória. É uma forma, né? Outra forma de fazer isso é simplesmente jogar o endereço base de A no registrador, né? Jogar o valor de I no deslocamento e deixar que o hardware calcule para a gente, né? Então, esse esquema de endereçamento ele é muito utilizado, ele é muito útil quando estamos acessando vetores, matrizes, tá? Facilita bastante. Professor, Oi. agora, no caso, então, só é possível que o hardware ele calcule e diga onde está a posição, o endereço de memória de A, no caso de I tendo algum determinado valor, porque como é vetor, eles estão consecutivos, é isso, né? Deu uma falhada no áudio, só o finalzinho. Então, porque como é um vetor, o endereço é consecutivo, né? O vetor é sempre consecutivo. E no caso de um endereçamento dinâmico, sabe? Como é que seria esse cálculo? Se for uma área que você está falando de endereçamento, por exemplo, uma estrutura de dados com uma lista encadeada. Exato. Aí não vai ter jeito. Não vai ter como calcular. O compilador vai ter que se virar em calcular esse endereço. Entendi. Por isso que se fala que a lista encadeada, a grande vantagem dela é que você economiza muito a memória, né? Desde que você não saiba o tamanho que vai ter o seu. Então, se é lista encadeada, você vai alocando conforme usa. Agora, vetores, como você pré-aloca, você até pode gastar um pouco mais de memória. Mas se você tem memória para gastar, a utilização ela é extremamente rápida perto de lista encadeada. Isso é algo que nem se discute. Justamente porque porque o cálculo é muito simples para identificar os endereços, né? É direto, o hardware já apoia. Entendi. A gente vai ver para frente, eu estou falando aqui de somar 1 na posição, né? Uhum. No caso do Intel, o Intel, as suas instruções, você diz na instrução, na verdade, no opcode da instrução tem um campo aqui que você diz que tipo de dado você está trabalhando. Então, se você estiver trabalhando com caractere e você botou o valor 1, ele pula 1 byte. Se você está trabalhando com inteiro, ele pula 4 bytes. Se você está trabalhando com float, ele pula 4 bytes. Com double, ele pula 64 bytes. Ou 8 bytes. Então, ele já, inclusive, sabe o tipo de dado que você está acessando e ele vai mais rápido. Uhum. Entendi. E isso é tão utilizado, essa situação é tão utilizada, ela é tão útil, né, que é normal, tá, que instruções incrementem ou decrementem o registrador indexador após cada referência, o que a gente chama de autoindexação. Então, existem instruções, inclusive do próprio Intel, que são instruções para vetores, que você vai mandar realizar uma determinada operação sobre o vetor e ele varre o vetor todinho para você fazendo autoindexação. Essa diferença, por exemplo, eu estou falando toda hora Intel por quê? Né? Porque eu estou falando de instruções complexas. Né? A gente já sabe aqui, né? Embora ainda não tenhamos falado isso na disciplina, processadores CISC, que são aqueles complexos, eles têm instruções que fazem miséria. Né? Em compensação, as instruções demoram um pouco para serem executadas. Ao contrário dos processadores RISC, que têm instruções mais simples, mas são executadas muito rapidamente. Então, em determinadas situações, por exemplo, eu tenho uma máquina que eu vou comprar e que o maior trabalho dessa máquina vai ser trabalhar sobre vetores. Uhum. O CISC, ele tem instruções apropriadas para isso, o RISC não tem. Né? Já se a minha máquina é uma máquina servidora que só executa instruções simples, é melhor uma máquina RISC para servidor, porque ela vai executar instruções simples e mais rapidamente. Né? Então, assim, às vezes a pessoa pergunta, né, qual é o melhor CISC e RISC? Não existe o melhor. Existe o mais adequado a cada situação. Entendi. Obrigado. Então, vamos lá, modo de endereçamento do x86. Né? A gente vai falar aqui do endereçamento atual, né, que são dos IS, mas a Intel ela tem a capacidade enorme de manter tudo que ela fez durante a história. Então, ela faz tudo que o 8086 fazia e mais alguma coisa.
né? Seu primeiro processador praticamente. Bom, então o mecanismo de tradução de endereço do x86 possui, produz o que a gente chama de endereço virtual, né? Que eu comentei com vocês. Ele trabalha com memória segmentada e paginada, né? E um deslocamento dentro de um segmento. Esse é o chamado endereço linear. Uma outra coisa que eu não falei para vocês, tá? Mas todo segmento pode ter milhares de segmentos. Todos eles começam no endereço zero. Sempre. Tá? Então, todo segmento inicia no endereço zero. Isso facilita demais para os compiladores, para os programadores, né? E para mapear, Fábio, todos eles estão endereçados na memória? Não. Na memória é outra coisa, na memória real. A gente está falando aqui de uma memória virtual. Cada segmento é um espaço próprio de memória. Então, esse mapeamento dos segmentos na memória física, na memória real, aí já vai levar a outro esquema de endereçamento, né? Então, isso aqui é como, essa figurinha que está aqui, essa simplicidade, diz como funciona o endereçamento do x86. Então, como é? Sempre que é passado o endereço, é passado o chamado endereço lógico. Esse endereço lógico ele é quebrado em duas partes. Uma parte primeira indica quem é o segmento e uma parte final indica o deslocamento desse segmento. Então, com base nesse segmento, entra numa tabela de descritor global, conhecida como GDT, que vai trazer o descritor do segmento. O descritor do segmento ele vai ter uma série de informações sobre o segmento. As mais importantes, informações de segurança e início e fim do segmento. Obtendo o endereço base do segmento, soma-se a ele o deslocamento. E a gente obtém dentro do segmento chamado endereço linear. Então, deixa eu ver. Não, na programação sempre tem que usar indexação? Não. Tá? Microprocessadores RISC, por exemplo, eles não trabalham com indexação, eles não têm a forma de indexação. Como é que vai ser feito, então? O compilador vai ter que gerar o código para calcular o local, né? Então, a forma de trabalho existem várias, né? Alguns processadores facilitam esse trabalho. Bom, endereço linear. Então, houve a tradução do endereço lógico no endereço linear. Isso aqui é a primeira parte, o que a gente chama de segmentação. Tá? Esse endereço linear, se a gente está trabalhando num sistema em que existe um único segmento, né? Um exemplo de um sistema que pode usar um único segmento, máquinas de 4 GB de memória RAM. Não é que use, mas poderia utilizar, já que o segmento atinge 4 GB. Poderíamos desabilitar a parte seguinte, que é a paginação, e economizar um passo de tradução. Tá? Mas se tiver feita a paginação, né, e os sistemas atuais fazem tanto segmentação quanto paginação, esse endereço, que é chamado endereço linear, ele vai para o esquema de paginação, aí vai ser puxado um diretório, desse diretório vai ser puxado um endereço de tabelas, a segunda parte do endereço vai dizer qual das tabelas de página está sendo usadas, vai ser puxado da memória virtual para a memória real a tabela de páginas, e aí vai ter um deslocamento dentro da tabela de páginas para acessar esse endereço. Então, repara, isso eu estou falando para acessar uma posição de memória. Buscar uma instrução, por exemplo. O endereço da instrução está aqui, o endereço lógico. Então, buscar algo na memória. O que o processador tem que fazer? Tudo isso, né? Ver as permissões, achar endereço base, somar o deslocamento, obter o endereço linear, consultar tabelas e diretórios, calcular um deslocamento, para aí sim conseguir chegar na memória física. Só que como o processador ele é muito rápido, né, e faz tudo por hardware, principalmente essa parte, que é a parte de gerenciamento de memória, tem um hardware próprio para isso, chamado MMU, né, Unidade de Gerenciamento de Memória. Isso aqui é tudo feito por hardware de forma extremamente rápida. Como a memória vai demorar mesmo a responder, o tempo não vai influenciar muito para a gente. Um detalhe, a parte de paginação é a parte resolvida e quem faz é o hardware, né? Então, a gente, a partir de agora, vai esquecer essa parte de paginação. A gente vai focar só na parte da segmentação. Como obter o endereço linear. Tá?
Porque isso aqui não interessa em nada, não é que não interessa, não influencia em nada no programa para o programador. Se você resolver que você vai ser um programador de baixo nível, que vai mexer lá no assembly mais puro da vida, ainda assim você não vai usar paginação, você vai usar segmentação. Então, essa parte de paginação vai ser ignorada agora. Então, o x86 é equipado com uma série de formas, né? Ele tem uma série de registradores de segmento, né? E o registrador de segmento determina o segmento que é objeto da referência. Então, quando falar em registrador de segmento, vocês vão pensar em duas coisas. Primeiro, né, botando aqui a instrução de novo. O opcode, que diz o que a instrução faz. Um registrador, que funciona como base. E um deslocamento dentro do segmento. Quando falar em segmento, registrador de segmento, registrador de segmento é esse registrador que diz a base de onde tudo começa, né? E o segmento é aquela posição de memória onde as informações estão guardadas, né? O Intel, né, possui 6 registradores de segmento, né? Ele vai ser usado na referência à memória, né? Aí se alguém já for conhecedor do Intel, fala assim, pô, Fábio, mas eu vi que na verdade tem 18 registradores de segmento. É verdade, ele tem 18, né? O 8086 era um processador de 16 bits, né? Então, nós temos registradores de 16 bits. Desculpa. Processador de 8 bits. Então, nós temos registradores de 8 bits, né? Depois, a partir do 386, lá surgiu o esquema de 16 bits, e hoje nós temos processadores de 32 bits, né? Na verdade, são 3 conjuntos de 8 registradores. Desculpe, 3 conjuntos de 6 registradores. Se o registrador estiver operando em modo 16 bits, ele vai trabalhar com conjunto 16 bits. Se ele estiver trabalhando em modo 8 bits, ele vai trabalhar com registrador 8 bits. E mesma coisa para 32 bits. Então, disponível serão sempre 6 registradores, embora sejam 18. Né? E existem 2 registradores que podem ser usados na construção do endereço, chamado registrador base e o registrador indexador. Né? Então, o registrador indexador, na verdade, vai fazer o papel do deslocamento aqui. Então, está aqui os 6 registradores, né? SS, GS, FS, ES, DS, CS. Né? Cada registrador desse tem algumas funções específicas. O CS, por exemplo, é o registrador que cuida da parte de código, do segmento de códigos. Nós temos segmentos de dados, segmentos extras, segmento de pilha, tá? E registradores para uso geral, que você pode usar à vontade. Sempre que houver uma instrução, essa instrução pode ou não dizer qual é o registrador base. Se for, por exemplo, uma instrução de jump, para saltar para a próxima instrução, não precisa dizer qual é o registrador, porque é o registrador de código. Né? Se for uma instrução de pilha, não precisa dizer qual é o registrador, que é o registrador de pilha. Né? Então, cada registrador, na verdade, tem uma série de informações que dizem, no mínimo, permissão de acesso, o endereço base, que é onde está na memória o início do segmento, e o limite, que é o tamanho do segmento. Né? Então, pego o registrador de descritor, existe ainda o chamado registrador base. Esse registrador base é utilizado, né? Então, vou falar tudo de novo aqui. Endereço base diz aonde começa o segmento. Né? O registrador base diz aonde começa a informação que a gente quer dentro do segmento. E o registrador indexador vai ser um deslocamento dentro dessa informação para eu chegar naquela informação que eu quero. Né? Esse deslocamento na instrução pode ser de 0, 8 ou 32 bits, né? Dependendo do tipo de instrução que vai ter. Né? Então, se nós estamos trabalhando com caracteres, estamos fazendo deslocamento de 8. Né? Se estamos trabalhando com números inteiros, deslocamento de 32 bits. Então, esse aqui é o esquema da segmentação. E são esses aqui os modos de funcionamento do x86. O x86 tem imediato, operando, deslocador, tudo isso aqui. Né? E aqui o algoritmo dele explicando. Vamos logo para o próximo slide, que nos próximos slides a gente vai ver como são as formas. Então, imediato é o mais tranquilo, né?
operando igual a A. O operando já está na instrução. Então, por exemplo, vou ter uma instrução em que eu tenho que... Uma instrução bastante simples. A igual a A mais 37. Como eu posso traduzir isso em memória? Vamos assumir que A não está no registrador. A é uma posição que está na memória. Eu busco A da memória para dentro do registrador, por exemplo, o acumulador. Eu preciso somar 37. O que eu faço? Eu chamo a função soma, né? Somar ao acumulador, valor 37. Eu já tenho o que eu quero somar, eu já posso mandar direto. Então, faço uma função de soma e depois uma outra instrução, eu pego o que está no acumulador e gravo na memória na posição A, né? Então, para algumas operações, é bastante interessante esse endereçamento direto. Eu economizo acessos à memória. A outra forma, chamada operando em registrador. O operando está localizado dentro de um registrador, né? Aí é que estão os registradores do Intel, né? Então, nós temos registradores gerais de 32 bits, que é o chamado... Vou partir do 8 bits, que é o histórico, né? Então, registrador de 8 bits. A, B, C, D, H, BH, CH, DH, AL, BL, CL, DL, né? Esse H e L aqui é porque são 8 registradores de 8 bits. Mas você pode, opcionalmente, usar eles, por exemplo, ó, eu posso usar AH de registrador A-High, registrador A-Low. Eu posso combinar os dois para obter um registrador de 16 bits, né? Da mesma forma, eu tenho registradores de 32, registradores gerais de 16 bits já, e registradores gerais de 32 bits, né? Esse operando registrador acontece aqui. O endereço linear, que é o endereço que eu vou ter que buscar na memória, é o endereço que está no registrador. Então, o registrador já tem diretamente o endereço que eu quero acessar, né? Então, é uma forma também bastante simples de buscar uma informação na memória. Eu quero buscar a informação que está na posição de memória 37A8. Eu coloco o valor 37A8 dentro do registrador e mando buscar o que está lá. Endereçamento por deslocamento, né? Então, o endereço efetivo é mantido como parte da instrução, sofrendo um deslocamento de 16 ou 8, 16 ou 32 bits. Então, a instrução terá um opcode, terá um registrador base, tem que dizer qual é o registrador base e quanto será saltado dentro do registrador, né? Então, vamos supor que eu quero achar uma estrutura em memória, ou melhor, eu quero achar uma variável em memória. Eu tenho uma variável inteira chamada T, uma variável inteira do tipo T. Essa variável T, ela está dentro de um segmento. Então, o meu registrador SR aponta para o início do segmento. E a minha variável T, que eu quero buscar, ela está em uma determinada posição dentro do segmento, um deslocamento dentro do segmento. Eu passo para o registrador direto o deslocamento relativo à posição de T. Com isso, eu consigo buscar a variável T, né? Então, o endereço linear é obtido pelo conteúdo do registrador mais algo que chega diretamente. Outra forma é o chamado endereçamento base, né? Especifica que um dos registradores contém endereço efetivo. Então, significa que vamos trabalhar com 2 registradores na instrução, né? Essa primeira instrução ela trabalhava com registrador e com valor direto. A segunda forma de instrução trabalha com registrador e com um registrador B também. Qual é o endereço que eu vou calcular? É o conteúdo do registrador base mais o conteúdo do registrador que contém o deslocamento, tá? Esse é equivalente ao que a gente viu agora há pouco, endereçamento direto por registradores. É base com deslocamento. Agora começa a ficar mais interessante, né? Já até comentei com vocês lá atrás isso aqui, né? Instruções incluem um deslocamento a ser adicionado ao registrador base. Então, nós temos agora 3 operandos. O registrador base, vamos lembrar, o que o registrador base faz? Ele aponta para o início de um segmento, né?
Um outro registrador aponta para uma posição dentro do segmento. Então, que posição é essa? A posição onde está a informação que eu quero buscar. E ainda tem uma terceira opção que será somada a essa soma. Isso é o quê? Um índice, por exemplo, né? A informação que eu estou buscando pode ser um vetor dentro do segmento. Então, esse tipo de endereçamento me permite dizer em qual segmento está o vetor, né? Então, início do segmento, em que posição do vetor inicia o vetor, em que posição do segmento inicia o vetor, e o terceiro esquema é um índice dentro do vetor. Então, ele é muito usado para indexar um array. Usado também para acessar um campo de um registro. Né? O pessoal que programa em linguagem C sabe o que é, em linguagem C ou Java, struct. Né? Em Pascal, ou Delphi, register. É a criação de registros. Então, isso aqui também pode ser utilizado para acessar um registro. O primeiro registrador diz onde está o segmento que se encontra o registro, o segundo registrador onde inicia o registro, e o terceiro parâmetro, a posição dentro do registro. Aqui a coisa começa a ficar mais bonita ainda. Índice escalado com deslocamento. Bom, esse exemplo anterior fica bastante claro se isso aqui for, por exemplo, uma string, uma rede de caracteres, né? Onde cada posição é um byte. Então, se eu pego aqui no início e aqui eu boto o valor 4, eu estou pegando um deslocamento 4 em relação ao início. Né? Então, eu estou buscando a quinta posição do vetor, já que a primeira posição é 0. Né? Então, beleza, eu estou buscando a posição 4, estou buscando a quinta posição de um vetor de bytes. Mas se o meu vetor for de inteiros, por exemplo, um vetor de inteiros, cada inteiro padrão são 4 bytes. Então, é interessante que o meu índice pule de 4 em 4. Né? Esse índice escalado é para isso. Então, da mesma forma, o registrador base diz o segmento. A minha posição A diz aonde inicia o meu vetor. E o meu I vezes S, ele vai dizer, se I for 2 e S for... é inteiro, então S vai ser 4. Tá? Isso aqui está dizendo para o registrador que eu tenho que pular 2 posições de 4 bytes. Né? Então, isso aqui está dizendo para eu buscar, né, a partir do início, 2 posições de 4 bytes. Então, eu estou interessado na informação que inicia aqui. Né? Então, são instruções complexas? Tá? São bastante complexas. Né? Eu estou achando que é fácil? Não é fácil. Não é, ainda mais quem está vendo pela primeira vez, tanto tipo de instrução. Tá? Mas o importante aqui é pegar a ideia da coisa. Né? Ninguém em prova nenhuma, né? Ainda mais na situação que a gente está, não vai ter prova, vai ficar perguntando como é que eu faço a indexação. O objetivo não é isso. O objetivo é vocês saberem que existem essas várias formas e que elas auxiliam muito. Né? Então, isso aqui é uma instrução típica de processadores CISC. Ela facilita muito a vida do programador. Né? Se eu quiser fazer isso aqui num processador RISC, o que eu vou ter que fazer? Né? Aqui no CISC é uma instrução. O hardware vai fazer isso direto. O que eu vou ter que fazer no CISC? Eu vou ter que carregar o conteúdo de SR. Né? Eu vou ter que somar a ele o valor de A. Eu vou ter que arrumar mais outro registrador, vou ter que armazenar o valor de I. Vou ter que multiplicar o valor de I por 4. Cada coisa dessa que eu estou falando é uma instrução no mínimo. Depois eu vou ter que chegar e vou ter que somar isso àquela soma anterior. Então, estou falando em pelo menos 5 instruções RISC para fazer aquilo que uma instrução só CISC faz. Bom, ainda tem uma outra forma, né, que é chamada base com índice e deslocamento. Né? Ele vai somar o conteúdo do registrador base, do registrador indexador e do deslocamento para formar o endereço efetivo. Pô, mas a gente já está somando até array. Né? Isso aí vai facilitar o que agora? Olha que interessante aqui. Ó. O segmento vai me dizer onde está a minha matriz bidimensional.
Então, tem uma matriz aqui, um array bidimensional. Né? O meu registrador base, né? Pode usar de várias formas, mas, por exemplo, o registrador base, ele me indica o início da minha matriz. Então, o primeiro campo da matriz. O meu registrador indexador, eu posso, por exemplo, usar um indexador 3, eu vou acessar a quarta linha da matriz. Então, já cai direto na quarta linha da matriz. E se eu somar, por exemplo, 2, eu caio na terceira posição dentro da matriz. Então, isso aqui, apesar de ser um esquema de endereçamento ainda mais complexo, se eu trabalho com matrizes, me permite achar o endereço da matriz com uma única instrução assembly. E se a minha matriz for uma matriz de números inteiros ou então de números de pontos flutuantes? Aí nós temos o básico, índice escalado e deslocamento. É a mesma coisa que o anterior, só que ainda multiplica a posição pela quantidade de bytes de cada elemento. Né? Também possível acessar arrays bidimensionais quando o tamanho do elemento for 2, 4 ou 8 bytes. Né? No caso aqui, especificamente, 4 bytes inteiros, 8 bytes, ponto flutuante duplo, né? Por fim, né, o chamado endereçamento relativo, onde o deslocamento é adicionado ao valor do contador de programa que aponta a próxima instrução. Quando a gente precisa fazer um desvio da instrução if, um jump, um acesso à subrrotina, simplesmente somamos o deslocamento que queremos ao contador de programa, já temos o endereço da próxima instrução. Tranquilo isso aí? Bem fácil? Confuso, né? É confuso mesmo, é complexo. Né? Por isso é que é cada vez mais raro programador de assembly, programador de baixo nível. Fábio, uma dúvida. A gente sabe que nós temos desenvolvedor Java, desenvolvedor Python, né? Temos uma série de desenvolvedores. Como é que é hoje o mercado de trabalho e diga assim, faixa salarial, né, de um programador desse tipo que você está explicando, de baixo nível? Isso é muito raro. Isso é muito raro mesmo. Né? Hoje em dia, eu digo para vocês que só existe na Microsoft, na Google, em quem faz sistemas operacionais, na Apple. Né? Quem vai fazer um sistema operacional. Porque antigamente eu ainda podia falar, na minha época de aluno, eu trabalhei com microcontroladores. Uhum. E a gente fez programação assembly. Então, por exemplo, a primeira máquina de Coca-Cola que surgiu, ela era programada em assembly. Então, você tinha programador assembly para os microcontroladores. Mas, hoje em dia, os próprios microcontroladores já são programados direto em linguagem C. Entendi. Então, realmente, é extinto. É só o cara que vai trabalhar em software básico. Então, cara, eu não sei nem te dizer quanto é o salário, mas deve ser bem alto, porque, além de ser raro, o cara tem que ter é trabalhoso demais. Entendi. Quer dizer, é um nicho de mercado muito específico, né? Muito, muito específico. E raro no mundo. Entendi. Acho que aqui no Brasil, sinceramente... E que assim, apesar de ser difícil e raro, não está em extinção, né? Não tem como. E não tem como, né? Exatamente. Porque cada vez que sai um processador novo, vai ter que ter alguém para fazer todo o software básico dele. Exatamente. O conjunto de endereçamento, tudo aquilo que a gente já estudou, né? Entendi. Até porque os caras estão brigando lá na vírgula, né? A AMD e Intel. Uhum. O cara fala, não, mas eu sou 1 milésimo de segundo mais rápido que você quando eu faço uma operação numa matriz de 2 milhões de posições. Pô, na prática, né, pra gente não muda nada. Mas os caras estão brigando, e tem que ter gente boa lá para fazer isso. Entendi. Não, beleza, valeu. Professor? Oi? E esses softwares base que você falou que por exemplo, seria o tipo de software que entra nessa questão dos profissionais que teriam esse conhecimento de
esse conhecimento muito lá do hardware, né? Isso inclui SGBD, compiladores, ou hoje já dá para fazer, por exemplo, um SGBD sem ter conhecimento disso? Não, SGBD não precisa. O compilador tem que ter, porque o compilador ele vai gerar código de máquina. Então, quem escreve um compilador, ele escreve esse compilador para um determinado microprocessador. Ele tem que conhecer a ISA, né, que é o conjunto de instruções do microprocessador. Entendi. Né? E quem faz, por exemplo, sistemas operacionais, tem que conhecer na vírgula cada esquema desse de endereçamento. Uhum. Ele vai ter que otimizar. Entendi. Beleza. Mas o pior da disciplina está sendo hoje, né? Então, dá uma acalmada. Bom, e do ARM? Então, o ARM é um exemplo de um RISC. Né? O que a gente pode falar de máquina RISC? Então, a máquina RISC ela costuma utilizar um conjunto de modo de endereçamento relativamente simples e direto. Tá? O ARM ele é um microprocessador, ele é um excelente microprocessador. Né? Então, ele já tem o que a gente chama, né? Ele tem modo de endereçamento relativamente rico. Ele tem bastante modo de endereçamento. Né? Mas vocês vão ver aqui que eu estou falando para vocês que o ARM tem muito de modo de endereçamento comparado com outros RISC. Mas você vai ver que é muito pouco perto do Intel. Tá? Normalmente, os modos de endereçamento são bastante simples de processador RISC. O processador RISC, o foco dele é fazer coisas bastante simples para fazer de forma rápida. Então, endereçamento e load store. Né? Então, característica de processadores RISC. Nada é feito em memória, tudo é feito em registrador. Se você precisa somar dois números, o Intel tem instrução para você somar duas posições de memória e armazenar numa terceira posição de memória. Né? Então, você pode mandar fazer que ele faz direto. Vai demorar alguns ciclos para fazer isso, mas vai fazer. Já o RISC não. Se você quer somar duas posições de memória, você tem que carregar os dois valores para dentro dos registradores, somar os registradores e depois salvar esse valor. Né? Então, as instruções para carregar e armazenar são as únicas instruções que referenciam memória. Nenhum outro tipo de instrução faz acesso à memória, só para transferir memória para registrador e registrador para memória. O endereçamento é realizado indiretamente por intermédio no registrador base no deslocamento. Então, trabalha também com base de deslocamento, né? Trabalha com esquema de segmentação, mas só tem três formas. Essas três formas são o que a gente chama de offset, que é o deslocamento, pré-indexação e pós-indexação. E no final, pré-indexação e pós-indexação é praticamente a mesma coisa. Tá? Só muda o tempo em que acontece. Então, por offset, o que é isso? Você tem um registrador base, tá? Que vai ser utilizado e você passa um deslocamento para ele. Então, por exemplo, aqui uma instrução, essa instrução é STRB, é para armazenar o conteúdo do registrador 0 na posição de memória, que é endereçada pelo registrador 1 com deslocamento 4. Né? Então, eu quero armazenar aquilo que está no registrador 0 naquilo que está sendo apontado por R1 mais um deslocamento de 4. Então, como funciona? Usando hexadecimal aqui, né? O registrador base, por exemplo, tem o valor hexadecimal 2 a 0. O meu deslocamento é 4. Vai somar 2 a 0 com 4, vai ficar o quê? 2 a 4. Encontrou a posição de memória 2 a 4, vai fazer o quê? Vai no registrador 0, pega o que está no registrador 0 e joga para aquela posição de memória. Né? Então, um esquema de endereçamento bastante simples. O outro esquema de endereçamento é o chamado pré-indexação. Né? O que é a pré-indexação? Ele é parecido, né, com o offset, com o deslocamento, só que ele ainda tem a chamada indexação. Então, vamos executar a mesma instrução que foi executada anteriormente. Né? Qual foi a instrução executada anteriormente? Pegar o que estava em R0 e jogar o que está em R1 com deslocamento de 4. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o endereço que está em R1, né? Vai somar 4 a ele
vai pegar o conteúdo de R0 e vai jogar naquela posição que foi a posição descoberta, 0x2A4. Só que, após fazer isso, ao mesmo tempo em que faz isso, ele pega o resultado da soma e coloca de volta no registrador que estava sendo usado como base. Para que isso? Tá? É muito comum, né? Falei para vocês, é muito comum mesmo trabalhar com vetores, não é isso? Então, uma forma de acelerar o acesso ao vetor é como? Ele acessa uma posição do vetor e já soma aquele valor para ficar armazenado para o próximo acesso. Então, a gente vai lembrar o seguinte, a ideia do processador RISC é, num único ciclo de clock, executar a instrução. Então, num único ciclo de clock, ele está acessando o vetor e indexando para a próxima posição. Né? Fica bem rápido. Isso, ele somou... Está perguntando, né? De onde saiu o 0x2A4? É só um exemplo. Não, deixa eu... Espera aí. Não é só exemplo, não. Deixa eu apagar a tela aqui. Esse 0x2A0 é... Pô, não pegou a caneta. Esse 0x2A0 é um valor que a gente está arbitrando aqui, tá? Eu quero armazenar na posição 0x2A0. Né? E a instrução, ela me dá que eu quero acessar a posição apontada por R1, que é o 0x2A0, e eu vou somar ela a 4. Então, esse 4 vem do deslocamento. Quando eu somo, eu obtenho esse valor 0x2A4. Tá legal, Marcos? E foi somado. Né? A diferença, então, a pré-indexação é chamada de pré-indexação porque primeiro soma e já acessa o valor somado. Após a indexação, ela soma, armazena no registrador o valor somado, mas o que ela acessa é o valor que está no registrador base. É a única diferença. Tá? A Gleison está perguntando, quem define o deslocamento? Tá? É o programador. Né? No caso do exemplo aqui que eu estou dando para vocês, 4, porque eu estou assumindo que eu estou varrendo um vetor de inteiros. Como um inteiro normalmente tem 32 bits, o que ele faz? Ele busca o inteiro e já soma 4 bytes para acessar o próximo inteiro. Né? Agora, quem define o deslocamento, eu estou falando que é o programador, mas na verdade é a estrutura de dados que você está usando. Né? Se você está usando caracteres, provavelmente você vai fazer o deslocamento de um byte. Inteiros, né? 4 bytes. Ok? Só um detalhe que eu vou chamar aqui, são instruções diferentes. Né? Mas todas elas são instrução STRB. A instrução STRB. O que vai mudar vai ser a sintaxe. Né? Deixa eu apagar a tinta aqui. Aqui, né, no caso do offset, é STRB, R0, R1, deslocamento dentro de colchetes. Na pré-indexação, é parecido com o offset. A diferença é que após vem um ponto de exclamação. Se vocês repararem, aqui está a instrução do offset. Se você põe ponto de exclamação no final, você está dizendo que é pré-indexação. Se você coloca o deslocamento fora, uma vírgula fora dos colchetes, você está dizendo que é pós-indexação. Então, são detalhes sutis que vão diferenciar o tipo de instrução que é criada. Então, o registrador base atua como registrador indexador para endereçamento por pré- e pós-indexação, né? Para acessar vetores. E o valor do deslocamento pode ser ou não o valor imediato armazenado na instrução ou pode estar em outro registrador. Né? Ou seja, essa instrução que está aqui, a gente colocou aqui no caso o valor 4. Mas eu poderia passar, por exemplo, aqui R2. O valor está armazenado em R2.
Então, isso aqui, né? Lembra que a gente viu lá no Intel o endereçamento de registrador escalado, que tinha índice, tinha tudo mais? Isso aqui, essa forma de deslocamento, né? Funciona, no final das contas, de forma muito parecida com o que o Intel faz, de uma forma um pouco mais complicada. Instruções de processamento de dados. São aquelas instruções que vão trabalhar sobre os dados diretamente, né? Então, elas usam endereçamento por registradores, né? Então, por exemplo, o registrador R1 é igual ao que está no registrador R2 vezes o que está no registrador R4, né? Instrução de processamento de dados é sempre sobre registradores. Não tem instruções RISC para dizer que o R1 vai ser o que está em R2 vezes alguma coisa que está em memória. É sempre sobre registradores. Instruções de desvios. É a única forma que tem endereçamento imediato, tá? Se você for fazer um branch, que é um salto para determinada posição, aí você diz para onde você vai saltar, tá? No caso do ARM, tem 24 bits para esse salto, tá? Significa que ele pode endereçar que faixa, então. Então, nós temos o endereço da instrução que ele espera que seja próximo a executar. Quando ele for fazer um salto, ele vai fazer um salto a partir do endereço de 24 bits. Então, 24 bits permite quantos endereços? 2 elevado a 24 é 2 elevado a 20, é na faixa do mega. 2 elevado a 4 significa 8. Então, 8 megapalavras. Desculpa, né? 16. 2 elevado a 4 é 16. Então, 16 megapalavras. O ARM é um processador de 32 bits. Então, 16 megapalavras vezes 32, né? Não, já... Não, tá errada a minha conta aqui, pera. Dois elevado a 20. Não, tá certo. Não, então é elevado a 24, mas é que vai ser 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 20 vai permitir 1 mega de endereçamento, tá? E o 2 elevado a 4 vai ser 16 posições diferentes. Não, tá certo, tá certo. Então vai dar 16 megaposições, tá? Só que o ARM ele trabalha com 32 bits, então ele trabalha, a cada palavra vai ter 4 bytes. Né? Eu estava falando 32, eu estava confundindo com 32 bits com 32 bytes. Então nós vamos ter 16 megaposições vezes 32 bits, que são 4 bytes. Então é possível fazer um salto de até 64 megabytes. 64 megabytes, sabendo que vai ser número positivos e negativos, então eu posso andar com instruções 32 MB para frente ou 32 MB para trás, né? Ou seja, se eu tenho uma instrução que está sendo executada, o meu salto será dentro da faixa 32 MB para trás, 32 MB para frente. É o máximo salto que ele vai permitir nas suas instruções, né? Se precisar saltar mais para frente ainda, né? Vai precisar fazer artifício do tipo 2 saltos, 3 saltos, por aí vai. Agora, o ARM ele tem uma facilidade, é o chamado endereçamento múltiplo de load store, né? Basicamente é o seguinte, ele tem uma quantidade grande de registradores, 32 registradores. Então, vamos supor que eu quero carregar logo 20 registradores. Eu quero carregar 20 posições de memória, todas elas para dentro do registrador. Então, eu posso fazer uma instrução de carga múltipla, em que eu vou na memória e busco 20 posições de memória e coloco diretamente ela dentro desses 20 registradores, né? Então, armazenam dados de um subconjunto de registradores na memória, né?
Então, existe um campo de 16 bits na instrução que vai dizer a cada um dos 16 registradores. Né? Eu falei 20 aqui, mas não dava, né? 16 registradores. Né? Se existem, então, muitos dados com os quais eu posso trabalhar, eu posso dizer, então, para o ARM fazer essa busca direto dos registradores. Então, faz a busca bem mais rápida em memória. Formato de instrução. Como é que a gente faz aqui? Agora eu queria pedir a opinião de vocês. Eu queria ver já com vocês esse formato de instruções hoje, mas vai ser um assunto um pouco mais extenso. Vou fazer logo uma chamada aqui. Eu posso falar o formato de instrução primeiro de forma geral e depois falar os casos específicos do ARM e do x86. Né? Vamos fazer assim, então. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Tá? Não vou parar aqui agora, não, que a gente está tendo um tempinho de aula. Vou começar a falar sobre formato de instrução. Tá? Nós temos algumas coisas que precisamos pensar para quando a gente fala em formato de instrução. O que o formato de instrução vai dizer? Ele vai dizer o layout dos bits de uma instrução. Então, uma instrução em máquina, o campo de opcode, na verdade, ele vai ser uma sequência de zeros e uns que vão dizer o que a instrução faz. A gente fala aqui load, fala store, fala add para somar, mas, na verdade, isso vai ser traduzido em zeros e uns. Tá? Então, esse opcode, ele deve implícito ou implicitamente indicar o modo de endereçamento de cada operando. Né? Nós vimos aqui que tem o opcode e depois os operandos, né? Registradores ou posições diretas de memória, seja lá o que for. Tá? E vimos o quê? Tá? Aliás, não vimos ainda, vamos ver o quê? Né? Processadores RISC, eles costumam ter uma forma bastante rígida. Então, o processador RISC ele costuma ter o campo de opcode fixo, com tamanho fixo, e o restante é utilizado para endereçamento. Processadores CISC, eles não costumam ter um tamanho fixo para o opcode. O tamanho do opcode ele pode variar dependendo do tipo de instrução. Tá? Então, na maioria dos conjuntos de instruções, mais do que um formato de instrução, ele é utilizado. Tá? Seja porque o tamanho do opcode pode variar, seja porque o tipo de operando pode ser diferente. Nós podemos ter operando que são registradores e podemos ter operando que são endereçamento direto ou até posições de memória. Em relação ao tamanho da instrução, o que afeta quando a gente fala em tamanho da instrução? Primeiro, o tamanho da memória. Se eu tenho instruções de 32 bits, eu tenho espaço reservado para o opcode, aquilo que sobra é o que eu posso endereçar de memória. Tá? Então, só um exercício rapidinho aí. Eu tenho um computador, e esse computador ele é um computador de 32 bits, e desses 32 bits, 10 bits são utilizados por opcode. Né? Sobra, então, 22 bits para endereçamento. Vamos supor que eu tenho instrução que acessa diretamente a posição de memória e manda colocar essa posição no acumulador. Então, eu posso usar todos os 22 bits para acessar a memória. Né? Então, esse é meu processador, com 10 bits para opcode. Quantas instruções esse processador pode ter com 10 bits para opcode? 2 elevado a 10, 1024. Então, esse processador, com 10 bits por opcode, pode ter 1024 instruções diferentes. E 22 bits de endereçamento. Quantas posições de memória eu posso acessar? 2 elevado a 22 significa, 22 significa 2 elevado a 20 vezes 2 elevado a 2, 1 mega vezes 4. 4 megaposições de memória. Né? Se fosse, como é um processador de 32 bits, vamos assumir que a gente está acessando palavras de 32 bits, 4 bytes por palavra,
significa que esse computador pode acessar apenas 16 megabytes de memória RAM. Então, o tamanho da instrução afeta diretamente o tamanho da memória que é acessada. Afeta também a organização de memória, porque nós vimos aqui que para trabalhar com segmentação nós temos registradores de segmentos. O tamanho do registrador de segmento vai dizer como essa memória pode ser organizada, né? Afeta a estrutura do barramento. O ideal é que uma instrução seja buscada num único ciclo. Então, o barramento da máquina tem que ter capacidade de buscar uma instrução. Afeta também a complexidade e a velocidade do processador. Quanto mais complexa a instrução, mais lento é o processador para executar aquela instrução. Então, a decisão pesa entre o quê? Pesa entre a gente ter um conjunto de instruções mais poderoso ou a necessidade de economizar espaço na instrução. O que é que o programador quer? O programador ele quer mais instrução, ele quer o máximo de operandos, ele quer muito maior endereçamento e ele quer um maior intervalo de endereçamento. Isso tudo requer o quê? Muito bit para endereçar. Agora, tamanho e modo de instrução pode representar desperdício. Uma instrução de 64 bits ocupa o dobro de espaço uma instrução de 32 bits. Mas nem sempre quer dizer que ele é 2 vezes mais útil. Algumas outras considerações. Ou o tamanho da instrução deve ser igual ao tamanho da transferência de memória, ou deve ser um múltiplo um do outro. Então, se na minha memória eu tenho células de 16 bits, o interessante é que a instrução tenha 16, ou 32, ou 48 bits, ou 64 bits, por aí vai. A taxa de transferência de memória não acompanhou o aumento da velocidade do processador. Isso é um fato que nós já temos. Então, uma forma de armazenar o gargalo é utilizar instruções mais curtas. Tá, Marco Fernando está falando ali, né? Só não entendi a lógica da conta 2 elevado a 10 igual a 24, 2 elevado a 22. Quanto é 2 elevado a 10? Dois elevado a 8 é quanto? 2 elevado a 10 é 2 elevado a 8 vezes 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado a 8 a gente sabe que é 256. 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 256 dá 1024 o valor. Agora, por que eu falei em 22? É que eu estava falando o seguinte, uma máquina atual, ela é uma máquina 32 bits. Estou falando de processadores mais simples, ou a atual mesmo é 64 bits. Se eu estou trabalhando com uma máquina 32 bits, eu tenho que fazer uma divisão. Então, eu estava falando de reservar 10 bits para opcode, para o código de operação, e o restante para endereçamento. Então, se dos 32 eu peguei 10 para o opcode, me sobram 22 para fazer o endereçamento. Então, a quantidade de códigos é 2 elevado a 10, já que eu tenho aqui zeros e uns, com zeros e uns eu consigo representar quantos valores com 10 bits? 2 elevado a 10. Da mesma forma, se eu tenho 22 bits, tudo com 0 e 1, quantos valores diferentes eu consigo representar? 2 elevado a 22. Era essa a dúvida, Marcos, ou não? Ok. Uma última consideração aqui. A extensão da instrução deve ser um múltiplo de um caractere que é 8 bits. Então, são uma série de considerações que tem que ser feito. E a novidade, ou não é novidade para ninguém, o pessoal tem, durante muitos anos, pesquisado o que é melhor. Instruções grandes, instruções curtas, instruções complexas, instruções simples, e ninguém consegue provar que uma é melhor que a outra. Então, na verdade, vai depender muito da situação. Os fornecedores é que vão fazer os seus microprocessadores para cada tipo de mercado. A Intel aposta em instruções bastante complexas e bastante longas. A Intel tem instruções enormes. Já a ARM e os outros RISC apostam em instruções mais simples, fazer um hardware mais simples e mais eficiente. E ninguém pode afirmar o que é melhor aí. Professor? Oi. Porque a minha dúvida é o seguinte, quando você diz o seguinte, não tem como afirmar
se instruções mais simples ou mais longas são melhores e pode variar de acordo com a situação, mas não esse baixo nível, o alto nível seria um reflexo do baixo nível, de certa forma, né? Então, se no alto nível instruções muito grandes, blocos de código com muitas instruções podem ser menos eficientes do que com blocos mais divididinhos, isso não seria também algo que aconteceria nesse caso do baixo nível? Mas você está falando aqui, por exemplo, tipo de instrução, né? Então, se você pensar em alto nível, não sei se você conhece Java e C, por exemplo. Uhum. A linguagem C, para você trabalhar nativamente com estruturas do tipo pilha, fila, você tem que implementar tudo. Java já tem instruções, já tem classes prontas para isso. Sim. Mas isso não quer dizer que seja mais rápido em Java, né? Significa que em Java você vai usar menos código. Mas quando isso for compilado lá para o baixo nível, talvez gere mais código que linguagem C que tem mais código. Ah, sim, entendi. Tudo vai da forma como é possível fazer esse mapeamento. Mas, assim, quem está falando aqui na comparação é que se você tem o trabalho de um compilador ele tem uma determinada instrução que ele vai fazer um cálculo de matrizes, né? Para ele fazer o cálculo de matrizes com Intel, o programa em linguagem máquina vai ficar bem menor, porque o Intel já tem instrução para acessar diretamente cada posição da matriz. Um processador RISC ele vai precisar calcular cada posição da matriz, então vai ser bem mais vai ter muito mais instrução do RISC do que do CISC, né? Em compensação, cada instrução do RISC é mais simples de ser executada, então ela vai executar mais rapidamente do que cada instrução complexa do CISC, né? O que se fez para tentar determinar o que seria melhor foi benchmark, né? Então pegaram-se vários tipos de sistemas e testou-se com processadores, simulação, né? Processador RISC e microprocessador RISC e CISC. E algumas situações rodaram melhor no CISC e outras rodaram melhor no RISC, né? Ou seja, não existe o melhor para tudo, né? Vai depender da situação, vai depender daquilo que a máquina vai fazer, né? E não é assim, não é nem que não se saiba o que é melhor. Já se sabe o que é melhor para cada situação, né? Ninguém pode afirmar, porque não tem como falar assim, o risco é melhor para tudo. Não é. Não adianta, que não é. Se você vai jogar, o Cisco é melhor, né? O Cisco é melhor para tudo. Também não é. Se você vai ter uma máquina que vai ser um servidor web, que tem trabalho pesado, o risco é melhor nela, né? Então, vai depender da finalidade da máquina. Aham, entendi. Obrigado. Bom, até que ponto vai isso aqui? Vou encerrar aqui que o William ele lembrou bem que eu queria falar da A2, tá? Então, na semana que vem eu começo a falar de locação de bits, aí vai faltar pouco, a gente termina, e eu já vou começar com a matéria da A2. Tá? O que fazer na A2? Na A1, um dos trabalhos da A1, atividade individual, foi falar sobre o MIPS. Não é isso? A 2 vai ser o contrário, tá? Vou falar do SPIN, que é MIPS ao contrário, né? Então, só trocar a ordem, tá? O SPIN, ele é um... Eu estou falando para vocês para se alguém já quiser pegar para olhar, mas eu vou mostrar como funciona isso aí, tá? Não, isso é bem para frente, tá? Inclusive, não está nem na época de eu disponibilizar o trabalho ainda. Estou dando uma adiantadinha para vocês poderem já ir pensando. Eu não sei nem qual vai ser o trabalho em si como um todo, né? Mas deixa eu explicar aqui. O SPIN é um simulador do MIPS, né? Eu tinha vários processadores que vocês poderiam falar, então eu preferi que vocês falassem do MIPS, somente para a gente poder na A2 fazer assim, uma espécie de continuação do trabalho, né? Então, ele é um simulador. Eu vou passar para vocês uma situação, eu já estou mais ou menos com ela na cabeça aqui, para vocês fazerem a programação do SPIN, ou seja, vocês fazerem a programação diretamente no hardware do MIPS, tá? Por intermédio do simulador. Tem o site do MIPS, né? O próprio site do MIPS, né? E
Vocês sabem quem fez o MIPS, não sabe? Quem foi que fez o MIPS? Alguém fala aí? Quem fez o MIPS foi um tal de NC, né? Tem um livro do NC. Dá só um minutinho que eu vou buscar ele aqui. Tá no meu atalho aqui. Eu sou ruim de decorar pra caramba as coisas. Que tem na biblioteca, na minha biblioteca, para vocês poderem pegar. Vou só entrar aqui no sistema, que ele não está implicando comigo. Tá, CC aqui. Deixa eu mudar o compartilhamento de tela. Não, não é esse. Onde é que está a criança? Ah, está aqui. Estão vendo aí a minha biblioteca? Tem o apêndice A desse livro, tá? Que é o livro do NC. É um livro do NC chamado Organização e Projeto de Computadores, né? Esse livro tem o apêndice A. No apêndice A tem... Então, deixa eu botar lá de volta direto no apêndice A. Ele tem a parte que eu vou falar para vocês da teoria, que é sobre assemblers, link editores, fazer compilação, fazer link edição, e especificamente a parte 9 do apêndice é sobre o SPIN, né? O SPIN ele é o simulador do MIPS, né? Só que o SPIN ele é antigo. Tá? Quem quiser usar o SPIN pode usar o SPIN. Na verdade, aqui eu vou usar o Qt SPIN, que é a interface gráfica do SPIN. Tem lá para fazer o download da interface gráfica, mas essas informações todas eu vou passar para vocês, né? Então, se quem quiser dar uma olhada como é a simulação, tem aqui, né? E, e eu vou fazer uma aula também, que eu não sei se vai dar tempo de ser na semana que vem ou na próxima. Eu vou mostrar como é o funcionamento do Qt Spin. Então, eu vou fazer com vocês um programinha assembly, vou botar para funcionar, a gente vai fazer simulação, vai ver a alteração em cada registrador, então a gente vai fazer isso com calma, tá? A gente tem bastante tempo. Esse trabalho, a princípio, a entrega dele é para início de dezembro, então vai ter bastante tempo a fazer, a gente vai ter tranquilidade aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma outra coisa? Jogar o link no chat do livro? Eu posso jogar, eu não sei se para vocês funciona, né? Não, nem sempre funciona. Espero que não foi, não pegou legal, não. Espera aí. Deixa eu pegar o link aqui. Tá, o material de hoje já está disponibilizado, sim, né? É o link que eu acesso direto, é esse aqui, mas tem que estar logado em minha biblioteca para acessar. Mas eu não sei se o link de uma pessoa serve para outra, né? Você tem que experimentar aí, né? Mas eu coloco lá para vocês qual é o livro certinho, que aí vocês podem acessar. Está lá em minha biblioteca, né? Alguma questão, alguma dúvida, então?
Essa parte de hoje, então, ela foi realmente a mais enrolada, tá? Ela é a mais complexa. A parte de gerência de memória é a parte mais complexa de um microprocessador. É também a parte muito complexa de sistemas operacionais. Ainda tem trabalho para ser feito em cima dela, né? Mas o programa que a gente vai fazer não vai ter grandes complicações, não. Ah, pode. Se pode fazer o programa sem se basear, pode, pode. Eu vou passar para vocês todas as instruções. Na verdade, o que vocês precisam para fazer o programa é conhecer o código de instruções do MIPS, a lista de instruções. Eu vou passar para vocês essa lista de instruções do MIPS. Entender o funcionamento do assembler dele, né? Basicamente, é você definir um... Não tem muito mistério. Você precisa definir um label chamado main, que é onde o seu programa vai começar a executar. E aí você começa a colocar instruções ali. A gente vai fazer isso em sala, vou fazer com vocês um programinha, vou mostrar funcionando, né? Já tem rotinas prontas de entrada e saída. O nome dele é QT Spin. QT é uma biblioteca gráfica do Spin. Ele está no SourceForge. Eu vou pegar aqui para vocês. Eu vou botar o link aqui do Spin para vocês. Espera aí. Fábio, eu coloquei aí um link, vê se Colocou? Por favor, que eu peguei aqui agora também. Deixa eu abrir o chat aqui. Você já botou direto do local de download, né? A página principal é que eu coloquei aqui direto, mas acho que você botou vai direto para o download. É só fazer o download lá, tá? Tem um instalador para Windows. Ele é pequenininho, ele é simples, ele não pode instalar sem problema, não pesa em nada na máquina. É um simulador simples de um microprocessador, né? O simulador é bastante simples. Ele já tem um exemplo nele que quando você instala, ele tem um programinha chamado Hello World, né? Acho que vocês devem saber o que esse programa faz. Ele é um programa em assembly que escreve Hello World na tela, né? Quando você instala esse simulador, se você for no diretório de instalação dele dentro de arquivos de programas, lá vai estar esse fonte. Vocês podem executar ele passo a passo e ver executando, né? Vocês vão ver como é pequeno um programa assembly. Mas foi só para dar uma adiantada sobre o que vai ser o trabalho, tá? Na aula que vem a gente fala mais sobre ele, e na outra a gente já faz uma simulação. Alguma outra pergunta aí? Alguma dúvida? Então, vou encerrar aqui a gravação. A gente encerra hoje, vou ficar aqui mais um pouco, para se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Uma boa noite para todo mundo.